Uma ótima noite para você que nos acompanha nesta sexta-feira, 18 de outubro. Como de costume, no Radar da Justiça de hoje, vamos bater um papo sobre as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nesta semana. A advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto. E ainda, um giro pelos tribunais do país. Agora são 6h15. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Karina Zucolotto, advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, está ao vivo conosco para falar sobre o que foi destaque esta semana no STF. Boa noite, Karina, é um prazer recebê-la aqui. Olá, Sandra, muito boa noite para você e a todos os ouvintes do Radar da Justiça, a rádio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um prazer enorme falar direto de Brasília aqui com vocês, trazendo as últimas decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Vamos lá, Karina. Essa semana eu gostaria de destacar duas decisões. A primeira, que o Supremo Tribunal Federal concluiu ontem o julgamento que garante o atendimento em saúde de pessoas transexuais e travestis de acordo com o gênero o qual o paciente se identifica. Eu gostaria que você explicasse para a gente o seguinte: a partir dessa decisão, o que deve ser cumprido pelos governos, sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo o governo federal. Olha só, Sandra, essa decisão foi bem importante porque ela foi tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um tipo de ação que só cabe no Supremo e a sua decisão ela tem caráter vinculante. Então, ela vai acabar obrigando a administração pública, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a tomar providências de forma obrigatória. Então, o Supremo decidiu, nessa ação, que todas as pessoas transexuais e travestis devem ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde de forma igualitária, devem ter acesso pleno em condições de igualdade a todas as ações e serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. Isso por quê? Porque essas pessoas estavam encontrando uma dificuldade muito grande de marcar consultas, por exemplo, e agendamento nas suas especialidades ginecológica ou urológica, por exemplo. Então, vamos imaginar, a pessoa ela nasce com o sexo biológico feminino, mas hoje, socialmente, ela se reconhece no sexo masculino. Então, a pessoa nasce mulher, mas socialmente se reconhece como homem. Chama Roberto. E aí, Roberto precisa marcar uma consulta ginecológica no Sistema Público de Saúde. E não conseguia marcar, porque como pode Roberto precisar de uma ginecologista? Porque não fez a cirurgia de redesignação, embora tenha mudado o seu nome social. Então, esses entraves acabavam dificultando esse acesso à saúde, que é um direito fundamental de todo cidadão. Então, a partir dessa ação, o ministro Gilmar Mendes havia concedido uma liminar para determinar que o Ministério da Saúde tomasse providências para que para que fosse assegurado tanto à população trans como à população travesti esse acesso pleno e em condição de igualdade, e isso acabou sendo confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, uma outra situação acabou gerando uma discussão um pouco maior em volta do tema. Por unanimidade, os ministros concluíram que, sim, o Ministério da Saúde deveria proceder a essas modificações. E como o Sistema Único de Saúde é hierarquizado, o que vale para a União deve valer também para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal. Mas havia uma questão em relação ao nome daquele espaço destinado à designação da mãe na declaração de nascido vivo, que é dada nos hospitais logo que o bebê nasce. Se nessa declaração do Ministério da Saúde deveria haver apenas o nome parturiente ou ser designado o nome parturiente / mãe. E onde houvesse a designação do nome do pai, fosse alterado para responsável legal ou responsável legal / pai. Isso gerou um certo debate para que pudesse tratar de termos mais inclusivos
e contemplar, inclusive, pessoas trans. E na sessão plenária dessa semana, os ministros acabaram concluindo que apenas o nome parturiente e a retirada da palavra mãe não seria o ideal, como havia sido definido pelo ministro Gilmar Mendes no voto, inclusive, que ele já havia dado e que isso já havia sido alterado na certidão, nessa declaração de nascido vivo. Então, a partir da decisão do Supremo, essas pessoas travestis e trans não só devem ter assegurado pelo Ministério da Saúde, seja no âmbito federal, estadual, municipal, distrital, o acesso pleno para a marcação e agendamento dessas consultas nas especialidades que forem necessárias, como também no campo designado para a relação do nome da mãe, deve constar parturiente/mãe, para atender a essas necessidades inclusivas de todas as pessoas. Essa é a ideia. E onde está designado apenas pai, que seja colocado nessa declaração de nascido vivo o termo responsável legal/pai. E essa deve ser, portanto, a conduta adotada pelo Ministério da Saúde em todos os entes da federação, no âmbito estadual, federal, municipal e do Distrito Federal, a partir da publicação da ata desse julgamento. Sim, Karina. 6h20. E nessa quinta-feira também o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela homologação do Plano Pena Justa, apresentado pela União para enfrentar a violação massiva de direitos humanos no sistema prisional brasileiro. Os outros ministros ainda devem votar, né, Karina? Mas o que essa decisão representa para o país? O que muda, Karina, no sistema carcerário a partir dessa homologação? Olha só, Sandra, esse plano Pena Justa nada mais é do que a proposta de um plano apresentado pela União para conter e enfrentar uma violação massiva de direitos humanos que hoje existe no sistema prisional brasileiro. Em outubro do ano passado, de 2023, o plenário do Supremo julgou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que a gente acabou de falar também, uma ADPF, cuja decisão ela é de natureza vinculante, para reconhecer um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. E, a partir desse julgamento, o Supremo determinou que a União, num primeiro momento, apresentasse um plano para resolver esses problemas estruturais dentro dos presídios. E depois de apresentado o plano pela União, que fosse apresentado um plano pelos estados, que é onde nós temos o maior problema nos presídios, né? A superpopulação carcerária, a violação de diversos direitos fundamentais, como falta de alimentação nutricional, falta de higiene, condição absolutamente precária para o cumprimento das penas. Então, justamente para mudar esse cenário dantesco, foi dado, então, a oportunidade que a União pudesse apresentar esse plano nacional para se modificar essa situação caótica. E aí veio o plano Pena Justa nessa semana para homologação dentro de um processo que o ministro chamou de um processo estrutural. E ele fez 3 distinções para esse processo estrutural em relação aos processos comuns que tramitam no Poder Judiciário. Esse processo estrutural significa dizer que não basta uma decisão do Judiciário para resolver essa situação. Então, o problema carcerário brasileiro não é numa canetada que vai ser resolvido todas essas situações, né, inclusive de morte que acontecem nesses presídios, mas com a atuação conjunta dos 3 poderes, de repente. Então, ele disse assim, na primeira fase desse processo estrutural, é preciso que se analise, que se faça um diagnóstico desse estado de coisas inconstitucional. O que é que está inconstitucional? O que é que está fora dos padrões da Constituição? Então, uma vez detectado, e aí nessa ação detectou-se uma superpopulação carcerária, um excesso de aprisionamento, a necessidade, né, de medidas de segurança no âmbito alimentar, no âmbito nutricional, é preciso que haja programas de reinserção social, de qualificação profissional atendida a essas populações, enfim. Então, num primeiro momento, fez-se um diagnóstico desse estado de coisas inconstitucional. Numa segunda fase, ao invés de propor, de solucionar o caso, né, o judiciário,
determina-se que o executivo proponha uma solução. Por quê? Porque o cuidado com o sistema penitenciário brasileiro é do Ministério da Justiça, da União. Então, vem a União, apresenta esse plano, pena justa, e na terceira fase, cabe ao Supremo Tribunal Federal homologar, dizer que está de acordo, que essa conduta está boa ou não, e fiscalizar a execução dessas medidas propostas pela União. Então, o processo estrutural ele envolve todas essas três fases para que esse estado de coisas inconstitucional seja efetivamente afastado. Então, nós não tivemos ainda, essa semana, a votação pela homologação do plano apresentado pela União, que deve acontecer na semana seguinte. Para a próxima quarta-feira, esse deve ser o tema analisado pelos ministros também. E logo depois de homologado esse plano apresentado pela União, chamado Pena Justa, os estados deverão apresentar também o plano estadual no prazo de 6 meses. Então, na avaliação desse plano, que o ministro Luiz Roberto Barroso acabou trazendo, ele diz que o conteúdo desse plano está estruturado em 4 eixos: controle de entrada e das vagas do sistema prisional, qualidade da ambiência dos serviços prestados e da estrutura dos presídios, estrutura prisional, processo de saída da prisão e reintegração social, políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Então ele diz que é um tema complexo, é um plano bem elaborado, mas que deve ser debatido na próxima semana, Sandra. Então a gente tem encontro marcado na semana que vem para falar desse assunto mais uma vez. Com certeza, vamos aguardar. Karina Zucolotto, muito obrigada pelas suas informações, trazendo aqui com a gente os destaques da Semana do Supremo. Mais uma vez, muito obrigada, Karina, e até a próxima semana. Pois é, Sandra, eu que agradeço a você e a toda a equipe do Radar da Justiça a oportunidade de trazer aqui para vocês, em primeira mão, as novidades direto do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na próxima semana a gente se encontra mais uma vez. Um bom final de semana a todos e um abração. Abraço, Karina. Até a semana que vem, 6h26. Nós conversamos, portanto, com Karina Zucolotto, advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. Vamos agora, o próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. 6h27. Nós voltamos já. Radar da Justiça. 6h28, vamos agora saber o que é notícia nas cortes pelo Brasil. Mutirão da Justiça do Amazonas atende 147 PCDs e idosos privados de liberdade. Cid Marcos. O mutirão de atendimento jurídico e social realizado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário em unidades prisionais de Manaus foi concluído com 147 atendimentos. O objetivo do mutirão foi promover um momento de escuta, buscando garantir direitos básicos, realizando atendimento social e jurídico para verificação das condições de custódia e assistência do público-alvo. Além disso, fez parte desse trabalho a identificação das pessoas pré-egressas a fim de garantir a preparação para a liberdade, por meio da atuação do Escritório Social de Manaus. Júri popular em São Paulo condena 5 réus que torturaram e mataram homem. O destaque de Lígia de Matos. Júri popular realizado na comarca de Chavantes condenou 5 réus pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver de homem no município de Canitar. As penas variam entre 10 meses e 27 anos de reclusão, todas em regime inicial fechado. Nos autos, consta que os acusados, integrantes de facção criminosa, estavam insatisfeitos pelo envolvimento da vítima em brigas e furtos na região em que traficavam drogas. Na data dos fatos, os réus conduziram o homem até uma fazenda e o torturaram até a morte. Depois, enterraram o corpo em uma cova. Homem acusado de matar lutador de MMA vai a júri popular. Mércia Lívia traz o destaque. O homem acusado de matar a tiros o comerciante e lutador de MMA será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Goiás. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara, da Terceira Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, destacou que verificou por meio de provas nos autos a presença dos requisitos necessários para a decisão, uma vez que a materialidade do fato se encontra demonstrada e comprovada.
além de existir indícios de autoria que pesam contra o denunciado, não sendo possível acolher por hora o pedido de não ir a júri popular formulado pela defesa. No Rio Grande do Sul, Tribunal do Júri de 3 de maio condena homem por homicídio. Cristina Mara. Após 2 dias de trabalhos, o Tribunal do Júri da comarca de 3 de maio condenou um homem acusado de matar Fabiano Mateus a facadas e pauladas. A pena fixada foi de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto por homicídio privilegiado, ou seja, cometido em circunstâncias específicas, como fortes emoções ou provocação da vítima. Outros 2 réus, que também respondiam ao processo, foram absolvidos pelo Conselho de Sentença da Justiça do Rio Grande do Sul. Foram ouvidas em plenário 11 testemunhas e interrogados os 3 réus. 6h31. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar também este programa no YouTube, na TV TJ Minas. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira.